Explica melhor. Enfim, a maneira de pensar a realidade que fica, né, perturbada por todas essas novas filosofias. Bom, tem um efeito exorcizante de alguma maneira. Tem um efeito exorcizante de alguma maneira, tirar os fantasmas, né? Isso, exatamente. Ou seja, não necessita efeito de salvação. Dentro dessa concepção, qual a sua concepção de salvação pessoal? Não tem nenhuma concepção. Não. Como é que eu vou ter? Não, que ela pode ser dada pela metafísica ou pela revelação? Não pode ser dada nem pela metafísica, nem pela revelação. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Então, isso é a revelação. Como revelação? Não é a revelação que salva, é Ele, pessoa. A revelação está lá no Evangelho. Né? Exato. Não é isso? Então, você pode dizer, o Evangelho salva. Fala, não, o Evangelho não salva nada. Você pode ler o Evangelho o dia inteiro. Saber tudo aquilo de cor. Fala, é uma pessoa, não é uma ideia que vai te salvar, não é uma doutrina que vai te salvar, é uma pessoa real. Sim, estou descrevendo que é uma pessoa real. Isso é uma ideia, afirmação sobre uma realidade. Não, não é. Isso é uma coisa que ele mesmo disse. Sim, isso aceitou. Não, a minha ideia sobre... Não, tem uma diferença. Eu não tenho como transformar isso numa ideia. Se você vai dizer, agora nós vamos pegar esses fatos aqui e transformar numa doutrina. Eu digo, meu filho, a igreja está fazendo isso faz 2000 anos e não terminou ainda. Se você vai esperar a doutrina cristã ficar pronta, você não vai ser salvo jamais. Você está entendendo? Então, isso não tem como discutir na esfera das ideias e das doutrinas. Isso, vamos dizer, é um ato de uma determinada pessoa. Sim, que ocorre como? Como é que eu vou saber uma coisa dessa? Diz que ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Como é que ele vai fazer isso? Tem a menor ideia? Não é o sacrifício dele que julga? Não é ele, não é o sacrifício dele, é ele mesmo. Não, sim, mas o método... Não está dito assim, que no final da vida você vai ser, no final dos tempos você vai ser julgado pela crucificação. Não, você vai ser julgado pelo crucificado. Deus amou de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso não responde à pergunta que foi colocada. Ele próprio diz, as coisas se passam desta maneira. Isso foi uma revelação, ou não? Bom, se você está querendo dizer com revelação a sequência de acontecimentos que está narrado no Evangelho, e que inclui muito mais acontecimentos do que estão narrados no Evangelho, então sim, vou dizer, isso é a revelação. Mas se você entende por revelação apenas aquilo que está escrito no Evangelho, que foi depois desenvolvido pela doutrina, ao longo das discussões teológicas, dos concílios, etc., eu digo, a revelação não salva ninguém. Não é a revelação. Escuta, a palavra revelação está só atrapalhando. Ninguém jamais foi salvo pela revelação. A revelação é apenas um fato, esse fato já aconteceu. O que já aconteceu, tá certo? Não vai determinar o que vai acontecer depois. Existe uma decisão a ser tomada. Essa decisão vem de uma pessoa. Então ela é uma decisão arbitrária? Não, como é que eu vou saber? Não, tipo, Vou dizer, é da natureza de Jesus Cristo a ação arbitrária? Não. É da natureza de Jesus Cristo a ação de acordo com uma lógica predeterminada? Também não. Ele tem uma natureza própria. Tem uma pessoa que tem um caráter. Não, mas eu vou pegar uma coisa muito mais simples. Um ato que uma pessoa faz por amor a você é arbitrário? Não. É um ato inteiramente determinado por uma doutrina lógica que foi antecedida? Também não. Então, essas categorias não se aplicam ao amor divino, é muito simples. Mas o amor divino ele segue uma possibilidade, ele pega aquela ideia da metafísica do possível. Então, por exemplo, da mesma forma... Não, mas o que você está querendo é você está querendo entender a lógica do amor divino. Então, em primeiro lugar, isso não faz sentido. Então você... Lembra o exemplo que eu dei outro dia. A pessoa chega para você e fala, eu te amo. Você vai perguntar por quê?
Não, mas os atos materiais. Um ato do amor é autoexplicável. Nenhuma explicação o abrange. Quer dizer, o amor responde a todas as perguntas instantaneamente e aplaca, né, todas as dúvidas. Ele não é que ele responde a todas as dúvidas, ele aplaca todas as dúvidas. Quer dizer, a dúvida cessa de fazer sentido naquele contexto. Quer dizer, e esta é a resposta final. Mas há um chamado, quer dizer, se trata de revelação no sentido, quer dizer, ele esteve na Terra e falou certas coisas, vem até mim, né? Eu sou a porta. Espera um pouquinho, espera aí. O Jesus do qual vocês estão falando é um Jesus que está lá no Evangelho e que está na doutrina. Não é desse que eu estou falando. Tudo que o Evangelho diz e tudo que a doutrina diz é um nada. Eu estou falando do Jesus real. Mas como você conhece o real se não acessar ele pela relação? A pergunta é o contrário. O Jesus real já estava agindo aí muito tempo antes do Evangelho. Se não tivesse o real, como é que você ia conhecer a revelação? Vamos dizer, é um hábito cultural de confundir a ordem do conhecer com a ordem do ser. Mas o que tem que predominar é a ordem do ser. E também não é verdade que você só o conheça através da revelação. Isso não é verdade de maneira alguma. Não, sim, mas a ideia. Eu vou fazer outro comentário. Entendeu? Olha, a ação divina está onde ela quiser. Não é onde está escrito na revelação. Se ela quiser pegar um sujeito que nasceu na Conchinchina, que nunca ouviu falar de evangelho nem coisa nenhuma, e Deus quiser fazer um milagre para ele, faz, ué. Então, a ação divina predomina sobre a revelação. Mas predomina infinitamente. Então, não é certo você dizer, nós só sabemos dele o que está escrito ali. Fala, Porque ele quis se fazer carne e se revelar. E se você nunca ficou sabendo disso, vai interferir em alguma coisa? Não vai interferir em absolutamente nada. Escuta, você veja, a sequência dos milagres que aconteceram depois do que está ali, é um negócio inabarcável. E não depende das pessoas conhecerem o Evangelho. Você veja o apóstolo Paulo. A ação divina é muito mais vasta do que vocês estão imaginando. Não, sim, mas o apóstolo... É o seguinte, olha, eu digo, vocês leram muito o Evangelho e estudaram um pouco a história dos milagres. Mas como é que começa o Evangelho? Não começa com um milagre? Se não tem o milagre do nascimento virginal, não vale nada. Daqui não vale nada. Se não tem o milagre da ressurreição, também não vale nada. Então, o milagre prevalece sobre a narrativa evangélica. A narrativa evangélica existe porque existiu o milagre. Então, é o milagre que explica a revelação e não a revelação que explica o milagre. Sim, mas veja o apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que viesse um anjo pregasse o evangelho, do qual nós não temos integrado, seja nada. Faz o seguinte, olha, você é de formação protestante? Então, esses caras lêem o Evangelho o dia inteiro. Né? E este é que é o problema. Daí eles querem explicar tudo pelo Evangelho. Eu disse, está dito no próprio Evangelho que o Evangelho é uma migalha em face daquilo que Jesus Cristo fez. Não com as palavras. Tá, eu estou dizendo com as minhas palavras. Porque se fosse contar tudo o que ele fez, não haveria livro que chegasse. Então, de cara, está dizendo, olha, isso aqui é só uma amostra. Tá certo? E o acento aí, a que pesa mais, é o que ele fez. Porque, para começar, ele fez o mundo. Então, eu não estou negando a importância do Evangelho, evidentemente, mas eu estou dizendo que tem coisas mais importantes, a começar pelos personagens do Evangelho, que já existiam antes que aquilo fosse escrito, e que continuaram agindo, tá certo? Entre populações que jamais ouviram falar do Evangelho. Então, observar, perceber esta ação divina é a coisa mais importante. A narrativa de todos os milagres. Olha, tem 40 santos
católicos que foram enterrados há séculos e o corpo deles está intacto. Né? Começa por isso aí. Por que está assim? Porque Deus quer que seja assim. Lê a vida do Padre Pio. Só os milagres do Padre Pio. O Padre Pio fazia 5, 6, 7 milagres por dia. Né? É um absurdo, aquilo é um absurdo. Né? Então, ali acontecem mais coisas do que estão narradas no Evangelho. Então, ali conta, vamos dizer, uma ou duas curas que Jesus Cristo fez. Mas só conta 2 ou 3. E as outras aqui não estão contadas. Ah, você quer ter uma ideia? Então, você veja o que o Padre Pio fez. O Padre Pio não é Jesus. Então, só as do Padre Pio já transcendem em número todas aquelas que estão cantadas no Evangelho. Agora você imagina o que todos os outros fizeram. Porque Jesus Cristo disse, o que eu fiz, vós o fareis. E os caras estão fazendo, pô. O Padre Pio, em termos de frutos, qual a história, qual a relação dos milagres com aquilo que ficou em função dos milagres? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Mas agora eu vou fazer uma avaliação, vamos dizer, da repercussão histórica dos milagres do Padre Pio. Você percebe que você fazer essa pergunta é levantar um problema que você pode passar o resto da sua vida estudando e você não vai acabar. Mas não sei se você percebe que o milagre é autoexplicativo. A menina que não tinha pupilas e saiu enxergando. Ela vai perguntar, como é que você fez isso? Se eu não tiver explicação, eu não aceito? É autoexplicativo porque aquilo não precisa se justificar em função de nada. É autojustificado, por assim dizer. Como o bem que as pessoas fazem é autojustificado. O mal que você tem que encontrar uma explicação. Veja as duas perguntas. A pessoa chega para você e fala, eu te amo. Você não pergunta por quê. Eu te odeio. Por quê? É assim ou não é assim? Quer dizer, o amor é autojustificado, ele ilumina o campo do acontecimento e não há o que explicar, porque ele é a explicação. A explicação é aquilo que, vamos dizer, acalma a sua alma. Ele te coloca dentro do campo de luminosidade, onde as questões desaparecem. Então, eu vejo assim, o desprezo que a nossa cultura tem pelo fato dos milagres é um mau sinal de burrice que existe. Porque as pessoas pensam que um milagre é um negócio excepcional. Eu digo, mas não é tão excepcional quanto você está pensando. Essas coisas estão acontecendo a todo momento. Se você fosse noticiá-las, não haveria jornal que chegasse. No entanto, isso é totalmente ignorado. E as pessoas querem raciocinar fora disso. Então, bom, então só sobrou um canal. Esse canal é o Evangelho e a doutrina. Né? Então, automaticamente, o cristianismo da pessoa se transforma no culto do Evangelho e no culto da doutrina. E cadê a ação divina? Não tem. Então vira tudo uma questão realmente de pensamento, de opinião, de crença, etc, etc. O Padre Pio foi confessor durante 40 anos. É um confessor que ninguém precisava confessar pecado nenhum. Porque ele já sabia os pecados dos caras. Você fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, está aí absolvido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai para casa. Era do SNI. Começa mesmo que ele tivesse feito só isto. O senhor mesmo falou do Igreja Católica que está aí para a salvação das almas. O que o senhor quer dizer com isso? Se há, então, há salvação de almas por algum caminho. Claro, a finalidade dela é essa. Mas não quer dizer
que Deus não possa agir à margem dela se Ele quiser. Sim, claro. Deus está proibido de fazer isso? Não está. Deus, obviamente, se pronuncia de um jeito ou de outro. Claro, não cabe nenhum de nós avaliar. A ação divina, se você pegar a história inteira da Igreja Católica, eu digo, a ação divina no mundo transcende aquilo infinitamente. Porque começa da criação do mundo. Aliás, começa antes da criação do mundo. As pessoas, quando falam a palavra Deus, elas sempre estão falando de um ente abstrato hipotético. Por quê? Porque na ordem do conhecer é a coisa mais difícil de alcançar. Mas na ordem do ser ele não pode ser o último, ele tem que ser o primeiro. Então, providência inicial. Regrar a ordem do conhecer pela ordem do ser. Então, levar em conta as primeiras coisas primeiro. E as primeiras coisas são aqueles primeiros princípios que antecedem a origem do próprio cosmos. E, conforme eu mostrei para vocês, não podem existir apenas como uma regra lógica, um conjunto de regras, mas tem que ser, vamos dizer, a expressão de uma inteligência efetiva, de uma consciência efetiva. Então aí você tem uma noção do que é o Logos Divino. Então tudo começa com isso aí, é o Logos Divino. Esse é o primeiro. Por isso que Cristo é dito o primogênito. Foi o primeiro que apareceu. Quando que ele apareceu? Ele apareceu junto com Deus Pai. Mas é o primeiro. Então, este é o fundamento de toda a explicação. Também demonstrei para você por que a verdade não pode tomar a forma de uma doutrina, de uma teoria, de uma imaginação, de um sentimento. A verdade só pode existir como pessoa. Então é por isso que diz, bom, você vai para o céu, você vai encontrar Jesus Cristo. Não disse assim, você vai encontrar. Chega lá, eles te dão, fazem uma exposição teórica, diz, senta aí, agora nós vamos te explicar tudo. Não é assim. Seria um saco, na verdade. Eu sei que as coisas que eu estou dizendo, mas elas são tão contrárias à linguagem do pensamento contemporâneo, que mesmo pessoas que são cristãs, às vezes acham escandaloso o que eu estou falando. Porque eu não estou falando do Deus que está no Evangelho, ou que está na doutrina. Não, eu estou falando do Deus que existe mesmo. As pessoas não estão acostumadas, sempre tomam Deus como objeto de crença. Então temos nós, os crentes, acreditamos, os outros descrentes não acreditam. Então Deus se resolve dentro da esfera das crenças humanas. É um objeto de crença. Mas olha, eu já desisti disso há muito tempo. Quer dizer, por exemplo, a diferença, o pessoal fala, não, você tem o Deus da fé, você tem o Deus dos filósofos. Eu digo, bom, não importa, o Deus verdadeiro é um só. É o Deus da crença? Fala, claro que não. Crença é só um negócio que está na nossa cabeça. Mas não se trata do Deus no qual você crê. Crendo ou não, você crendo ou você não crendo, ele está agindo. E é este que interessa. O Deus da sua crença não pode salvar você. Só o Deus real pode, o qual transcende a sua crença. Você pode até acreditar um monte de coisa errada com relação a ele. Não vai fazer a mais mínima diferença, porque quem vai te salvar é ele, e não o que você pensa a respeito dele. Eu chego lá, eu tenho a doutrina aqui certinha, e você salva por isso. Tu não vai. Que doutrina não salva? Muito claro, muito claro. Isso não implica... Porque tudo que... Vejam, a doutrina é um conjunto de possibilidades lógicas. Nenhuma doutrina abarca a realidade.
Ela se refere à realidade, mas não a abarca. Não é isso, quer dizer... Kant, por exemplo, como que Deus, a concepção que esse homem está separado de Deus. De alguma forma, há um chamado, há alguma discussão, há alguma... Que história que Deus está separado de Deus? Nem os caras do inferno estão separados de Deus. Nem o diabo está separado de Deus. Hã? Isso é uma figura de linguagem. Num certo sentido. Não, isso não é um conceito rigoroso. O homem está separado de Deus. Quer dizer, metafisicamente, isso é um absurdo. Você não pode estar separado dele uma única fração de segundo. Hã? O que acontece é o seguinte: você ou não sabe dele, ou não tem, vamos dizer, a atitude adequada perante ele. Mas qual é a atitude adequada? A atitude adequada é tratá-lo como alguém que existe, não como alguém em quem você crê. Você crê em Deus? Fala, eu não sei se eu creio em Deus. Às vezes eu creio, às vezes eu não creio, mas ele está aí de qualquer maneira. Tudo que você pensa é coerente com a sua crença, com a sua fé? Não. Às vezes eu tenho ideias que eu vejo, e depois eu vejo que elas contradizem a fé. Nem por isso eu deixei de pensá-las. Agora, se eu sei que a ação divina está presente de qualquer maneira, e eu a reconheço, porque ela aparece, a toda hora aparece, então eu estou lidando com uma realidade e não com uma crença. Agora, é por isso, vamos dizer, que o estudo dos milagres é importante, porque os milagres não são elementos de doutrina, são coisas que acontecem. Então, olha, quando eu li aquela frase de São Tomás de Aquino que diz, nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas, isso aí tirou a escama dos meus olhos. Nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas, e atos e fatos. Então eu falei, peraí, então tudo que acontece é o discurso divino, Deus está falando o tempo todo. Não é isso? E é ali que nós temos que prestar atenção. Quer dizer, os fatos, eles expressam o poder divino o tempo todo. Uns expressam diretamente, outros indiretamente, e outros inversamente, mas expressam. Agora, quais que expressam melhor? Aqueles que você vê que decorrem diretamente e sem obstáculos da ação divina, por milagre. O milagre é uma expressão direta e sem mácula. Não tem mistura. Então, bom, esses são os fatos mais importantes. Sim, mas o milagre traz em si o elemento cognoscível. Você precisa de tentar entender o sentido dele. Por isso que eu disse aquela frase do apóstolo Paulo em Gálatas, que ele fala que se vier um anjo, ainda que vier um anjo, quer dizer, se vier um milagre, e a partir desse milagre você conte um evangelho que não é aquilo que nós temos, nós, apóstolo Paulo, temos pregado, então, na verdade, ele está colocando um limite para... Não, ele está falando das conclusões que você tirou, meu filho. Ele está falando da ação do anjo que ensina uma coisa Que diferente. se o anjo vem e faz um milagre, que é o contrário da vontade de Deus, então não é um anjo, é um diabo, pô. Ele está usando uma hipérbole. Sim, com certeza. Quer dizer, se um anjo do Senhor... Essa é a mesma coisa que dizer. Se Jesus Cristo viesse aqui e fizesse tudo o contrário, não era para acreditar. Mas isso é hipérbole. De novo, escuta, você está lidando com um conceito ou com uma figura de linguagem? Estou lidando com o conceito que está por trás. Isso não é um... Não, isso não é um conceito, isso é uma figura de linguagem. Porque isso chama-se uma hipérbole. Expressa um exagero monstruoso. Então, por trás dela não tem... Quer dizer, ele está querendo dizer que se um anjo do Senhor agisse ao contrário do que o Senhor determinou, eu digo, então não é mais um anjo, é um demônio. Sim, mas não... Então isso não, o que ele está dizendo não vai acontecer jamais. Então não se preocupe com isso. Vai vir um anjo do Senhor, vai me enganar. Está entendendo? Não, eu entendi. Ele está falando uma hipótese que não se realizará de maneira alguma. Agora, você pode ver o milagre, você pode ver a ação divina e você tirar uma conclusão errada. Essa é outra coisa. Mas não foi o anjo do Senhor que te enganou? Não, mas ali é claro que ela é pedra. Ele está falando justamente dessa situação. Alguma coisa que aparece e vem com a roupagem de... Mas, enfim.
Não, então o que ele está querendo dizer é o seguinte: você tem um falso milagre, você tem um milagre demoníaco, isso acontece mesmo. E ele é manifestado pelo entendimento que vai contra o Evangelho paulino. É justamente isso que eu estou querendo dizer. Você pega uma manifestação miraculosa. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o Evangelho é um critério de diferenciação. É só isto. Ele está usando o Evangelho e fala: bom, peraí, aqui nós temos um negócio que parece um milagre de Deus, né? Então nós conferimos com o Evangelho para ver se de fato é. Tá certo? Então é um critério. Critério vem de uma palavra grega que é uma pedrinha que você usava para bater nos metais para saber se era ouro ou outra coisa. Então, isso não quer dizer que a ação divina esteja sob o julgamento do Evangelho. Não está. Está infinitamente acima de tudo que está escrito no Evangelho. Não é limitado por aquilo de maneira alguma. Agora, para nós, na ordem do conhecer, para que nós não entremos em confusão, você usa o Evangelho como critério. E como critério ele não produz o ouro, ele só faz a avaliação. Como é? Como critério, ele não vai produzir. Não produz o ouro, ele só faz a avaliação, exatamente. O ouro vem de Deus. E não do Evangelho. Entendeu? Quer dizer, olha, quando o próprio Evangelho diz que... Deus quis dar. Como é? O Evangelho é a maneira como Deus nos quis, enfim, nos orientar. Não se trata de que o Evangelho controlar a Deus. É o contrário. O que mais nós temos para nos orientar? O que mais nós temos? Para nos orientar. O que mais nós temos tem o próprio Deus. Hã? Se não fosse assim, ninguém se salvaria antes de Jesus Cristo encarnar fisicamente nesse mundo, nem se não tivesse contato com a nossa cultura. Claro. Jesus Cristo não pode levar ao céu quem ele quiser? Pode. Então, por exemplo, a Igreja Católica diz: ninguém se salva fora da Igreja Católica. Ora, então por que a gente reza por todas essas pessoas que estão fora? É para que Deus, mesmo elas estando fora, as aceite como se estivessem dentro. É o chamado batismo de desejo. Quer dizer, a alma está tão voltada para aquilo que ela já é como se fosse católica. Então, você reza para que Deus aceite isso. E se ele não fizesse isso, está todo mundo lascado. Falar nisso, essa proposta do céu não é católica, não é mesmo da Igreja Católica. Claro que é. Claro que é. Que não se salva ninguém. Que fora Então, até tem alguém que pode informar lá. Tem um teólogo lá atrás que pode informar. Isto é a doutrina da Igreja Católica. que se salvam as pessoas fora da igreja, se salvam. Elas não estão fora. Então, Não. Pergunta lá para o padre. Você não sabe responder. Qual é a solução disso? O problema é o que se entende por igreja, né? Isso. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, não é uma agremiação. A igreja Isso. é o corpo de Cristo. Ou seja, qualquer um que vá para o céu vai ser membro do corpo de Cristo. Não é impossível não ser, aqui metáfora, né? Estamos falando de metáfora, membro do corpo de Cristo. Né? Então, a igreja crente só existe um corpo de Cristo, não tem dois Cristos. Por exemplo, quando a igreja católica diz, no credo, confesso um só batismo, ela está dizendo que, respeitando todos aqueles que sejam outras igrejas, que não quer ferir suscetibilidade, né? Mas que a igreja está dizendo é o seguinte, que quando você é batizado na igreja luterana, você se torna de alguma forma membro da igreja católica, mesmo que não esteja em plena comunhão com ela. Porque não tem dois batismos, só tem um, que faz parte da igreja católica, que é o corpo de Cristo. Agora, reconhecido ou não, aí entra as brigas. não só igreja, não só Não só na sua igreja, não só batismo. Então, todos os que serão salvos serão membros dessa única igreja de Cristo. Né? Eu acho que isso aí Então, quer dizer, explica. o chinês lá da China, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, né? Pelo qual nós rezamos querendo que ele seja salvo. Quando ele for salvo, ele será salvo. Por Jesus Cristo será Membro da Igreja Católica, exatamente. No céu será todo certo. Então. Pelo menos essa é a igreja universal.
Esses caras são todos católicos do B, você está entendendo? Eu não sei se eles ouviram a explicação, né? Então, o padre Paulo acabou de explicar que essa questão depende do sentido que você usa a palavra igreja. Você pode estar se referindo a uma organização historicamente existente, mas você também pode estar se referindo num plano mais elevado ao corpo de Cristo como totalidade, tá certo? Que esta igreja personifica e representa no plano histórico. Tá certo? Então, todos que são salvos como membros do corpo de Cristo. E, neste sentido, são membros da Igreja Católica. Né? Mesmo que não saibam. Então, Jesus Cristo pode integrar no seu corpo o que ele quiser, ué. Então, quando eu estou falando isso, não estou inventando uma coisa fora da Igreja Católica. Não, isso é a doutrina da Igreja Católica. Melhor explicada ali, mas é a mesma coisa, né? Se entendido assim. Não é que se entendido assim. Esta é a doutrina da Igreja Católica, não há outra. Quem diz isso é a doutrina da Igreja, não é eu. Os protestantes também entendem o corpo de Cristo da mesma maneira. Como é? Não, os protestantes também entendem que a igreja é o corpo de Cristo, nesse sentido. É da mesma maneira. As pessoas, não é uma organização. Parece uma doutrina, não. Então, esse artigo do credo, quer dizer, eu confesso um batismo, só tem um batismo, quer dizer, se o batismo, Jesus Cristo considerou aquele batismo válido, então é o mesmo batismo da Igreja Católica, você saiba ou não. Sim, mas há uma concepção nesse processo de orar, de receber pelo chinês, que ele será salvo, a revelia de um processo de vida que ele vai sofrer. Aqui Ele morreu como é que nós resolvemos os nossos problemas intelectuais com aquilo que Deus fará? Aí é um outro problema chamado teologia, né? Ou filosofia, no caso, como queira, né? Aqui, por exemplo, no ano 2000, Karl Ratzinger publicou um documento comandado pelo Paulo II chamado Dominus Jesus, que fala que só existe uma salvação, que Jesus Cristo só existe, portanto, um corpo de Cristo que é a Igreja Católica. Né? E não explicou mais nada. Isso aí cabe a nós querer explicar, cada um tem sua teoria. Está lá dito, é isso. Agora, como vai se dar? Bom, não sei lá. Ou seja, nós somos levados a ter teoria. Quer dizer, mas peraí, mas como é que o que importa você saber como é que isso vai ser feito? É você que vai fazer? Não é isso. Você vai interferir no negócio? Isso se reflete antes da morte. Então, quer dizer, a ação divina, meu filho, não é uma teoria que você possa discutir, ela é um fato que se impõe. Sabe aquele negócio do Hegel, que ficava olhando a montanha e dizia, de fato é assim. Não há mais nada para dizer? Quer dizer, o fato é uma coisa terminal. Ele fala por si. Agora, as perguntas que você faz, em primeiro lugar, qualquer pergunta que você faça sobre um fato, o encara sob uma direção só. Tá? Não sobre todos ao mesmo tempo. Tá? Só se você for capaz de raciocinar o fato concreto da sua totalidade, coisa que você não é capaz. Você é capaz de observar o fato concreto na sua totalidade, mas não de pensá-lo. Tá? Na hora que você começa a pensar, você já subdividiu o fato com seus vários aspectos e direções. Então, é claro que isso, ontologicamente, está numa escala infinitamente abaixo do fato. Só que todos nós, vamos dizer, há vários séculos, nós estamos viciados em privilegiar as ideias, as teorias, as hipóteses, etc., etc., e virar as costas ao fato. Olha, eu prefiro um montão de fatos que eu não entenda, né, do que uma única ideia errada que eu entenda. E mesmo se a minha ideia estiver certa, é apenas uma ideia, nada mais. Quer dizer, existe, no mundo moderno, existe uma espécie de horror ao fato, está entendendo? Horror à realidade como tal, que vem justamente do sentimento do desamparo, né? O sentimento cósmico persecutório, que é a base de todo o gnosticismo.
Então, quando o Eric Voegelin diz que o gnosticismo é a ideologia do nosso tempo, ele tem toda a razão. Não enquanto doutrina, mas enquanto estado de espírito. Quer dizer, você sentir que você está dentro de uma imensa realidade hostil, contra a qual você tem que se defender de algum modo. Quer dizer, você tem horror à criação. E isso é o estado de espírito moderno por excelência. E note bem, todos nós fomos infectados por isso. Todos. A cultura contemporânea inteira, pouco importando se é ateística ou religiosa, a linguagem geral é deste tipo. Para você encontrar algo que não seja assim, você precisa recuar muito no tempo. Até quando? Não sei exatamente. O que também não quer dizer que tudo nesta cultura esteja infectado disso. Não, tem coisas que não estão. Então, quer dizer, a reação normal das pessoas diante do fato é sempre perguntar por quê, ou como. Quando tem inúmeros fatos que eles são autoexplicativos e se você deixar eles moldarem a sua percepção, eles responderão a tudo. O fato miraculoso é desse tipo. Uma pessoa que esteja perdida, se fosse uma pessoa perdida, que se considera perdida, desorientada com relação às diversas religiões do mundo, ou o que o senhor responde a ela? Não vai lamber sabão. Os seus questionamentos existenciais, etc. Quer dizer, você estudou todas as religiões do mundo para você saber qual é a certa, você é um cretino. Né? Isso é o tipo da coisa que não se deve fazer. Porque o que interessa não é a religião, o que interessa é Deus. Por que você não perguntou para Deus? Então, exatamente, isso é uma resposta. Porque Né? eu pergunto para Deus isso. Você pergunta para Deus e espera que ele responda. E pior ainda, ele responde. Né? Resposta, senhor. Eu posso assegurar para você, isso me aconteceu 1000 vezes. Eu queria saber alguma coisa, eu não sei por onde estudar aqui. Eu peço para Deus e no dia seguinte acordo sabendo. Eu não sei, eu vou lá perguntar, como é que você fez isso? Se eu for saber como é que ele fez, então quer dizer que eu quero fazer a mesma coisa. Então eu quero descobrir como é que ele infunde em mim a inteligência. Então como é que eu vou fazer? Eu tenho que me separar da minha inteligência, tomá-la como objeto de observação, e então desde a minha burrice entendo a minha inteligência. Não é possível um treco desse. Então só tem uma coisa, é a abertura para o fato. Não é a busca da explicação. Isso que a gente chama de atitude contemplativa. Não é para fazer pergunta. É para olhar e aceitar e gostar do que você está vendo. E daí aquilo, vamos dizer, abra a sua alma e te dá mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais conhecimento, mais entendimento. E às vezes também tem coisa que você precisa desesperadamente saber e você pede para Deus, Ele não te dá. Por que ele faz isso? Eu não sei. Você acabou de falar, é uma resposta. Então, a pessoa que se questiona, pergunte a Deus, não é isso? Essa é a resposta. E eu acho que o que você quer conhecer? Você quer conhecer as religiões ou a realidade? As pessoas se interessam por religiões, se interessam por sociologia, se interessam por filosofia, se interessam por ciência política. Ninguém se interessa por um treco chamado realidade. Esse é o conselho do Eric Voegelin, né? Não estude filosofia, estude realidade. Ou se alguém está viciado, como se voltar para a realidade, por exemplo, que está nessa... Eu estou falando, no começo do seminário, eu dei alguns exercícios para isso. Tá certo? Para você aprender a se abrir à realidade. Tá certo? E um deles é esse exercício de você se abrir à imensidão cósmica e saber que você está ali no meio como um pontinho. Em que, aparentemente, nada está te segurando, nada está te mantendo. Aparentemente, você já está liquidado, vamos dizer, pelo simples contraste de tamanho. E, no entanto, você continua vivendo.
e você até tem uma existência eterna. Então, vamos dizer, entre essas duas balizas está todo o senso da realidade. Quer dizer, a abertura da realidade, o horizonte do desconhecido, que faz parte da própria estrutura da realidade, e, por outro lado, a eternidade ou perenidade da vida humana. Esses são os dois dados fundamentais. Por um lado, vamos dizer, a abertura para a infinitude do real, a ilimitação, e para o desconhecido, a presença do desconhecido, a presença com a qual todos nós sempre contamos, tá certo? Então, e que eu sei que é um desconhecido apenas para mim, mas que ele não se torne real por isso, né? Então, isso de um lado. Por outro lado, a consciência da eternidade da vida humana, ou seja, a consciência da sua unidade substancial, aquilo que você realmente é e que você não conhece, né? Quer dizer, a forma com que Deus te criou e a forma com que Ele te mantém na existência por baixo de tudo aquilo que você sabe e pensa. Lembra isso? Olha, desde que eu me conheço por gente, eu acho que eu sou eu mesmo. Alguém aqui tem alguma dúvida? Acha que é outra pessoa? E, não obstante, eu não sou capaz sequer de me lembrar da minha história. Então, eu não tenho uma unidade no aspecto psíquico. Unidade física também não tenho, porque todas as células do meu corpo já trocaram. Então, e, no entanto, eu sei que essa minha unidade existe. Então, ela não está colocada neste plano. Onde ela está? Ela só existe, vamos dizer, no rebate entre a forma da individualidade e a eternidade. Aí que você percebe que você tem uma unidade substancial mesmo. Pior, você percebe que ela não vai ser extinta com a morte. Por outro lado, também você pode levar essa coisa um pouco adiante, e aí por raciocínio, por dedução, você entende que uma única alma imortal, como ela não vai ser extinta nunca mais, ela vai durar mais do que toda a história humana junta e mais do que todo o universo físico junto. Então, aquele mesmo ser que, por um lado, aceita a sua condição de ser, vamos dizer, um grão de areia, um átomo, na imensidão do espaço, por outro lado, é maior do que esse espaço inteiro. E esta é a medida exata do ser humano. Quer dizer, é o negócio do Salmo, que é o homem, para que o visite, no entanto, o fizeste pouco menor que os anjos. Isto é a medida real. Isso aí não é figura de linguagem. Isso é um conceito rigoroso. Essa é a realização do seu conceito de filosofia da Sim. Da consciência, da verdade. Isto. Isso é como um método, né? Esse é o método. Quer dizer, o método, tentar balizar tudo o que eu penso, tudo o que eu acho, tudo o que eu sinto, pela medida da realidade. Qual é a medida da realidade? É o homem, ao mesmo tempo, um átomo perdido no espaço e no tempo. E, por outro lado, é maior do que o espaço e o tempo. Diga. Em relação, desculpa se eu trabalhar tanto assim, mas em relação ao que o senhor disse, Aluno é peste, só quer que a gente trabalhe. a diferença entre a verdade com coisa que você falou, acho que foi na segunda aula, aquela definição que eu tinha de verdade, que a realidade é conforme com o conhecimento. Segundo Kant, a verdade é aquilo que se conforma com a modalidade do nosso conhecimento. Sim. Aí você falou que não é só isso, é mais do que isso. Eu não consegui entender. Não, o que eu estava comentando é a definição escolástica da verdade. Sim. Que é a coincidência entre, vamos dizer, o conhecimento e os fatos. Então, esta definição, ela é verdadeira, só que ela não é suficiente. Porque aí está se referindo somente à verdade como algo que está na nossa consciência. Mas você tem que ver a verdade pelo lado contrário, é onde você está nela.
Tá entendendo? Então, é melhor definir a verdade como um campo no qual você está. E do qual você não pode sair realmente, mas você pode sair mentalmente. Quer dizer, você pode imaginar que está fora dela. Você não sai dela um único minuto, mas você pode imaginar. E trocar, então, vamos dizer, o campo real onde as coisas estão se dando, por um campo mental que você mesmo delimitou. E que você é impelido a fazer isso. Qual é o que impele você a fazer isso? O medo. A falta de confiança. Dito de outra maneira, a falta da fé. Porque se você entende a fé como confiança e não como crença, né, você vai entender que a diferença entre as duas atitudes é você tem fé ou não tem fé. Quer dizer, você confia ou não confia. Né? Se você não confia, bom, então você vai ter que se defender. Para você se defender, você tem que criar, vamos dizer, uma estrutura defensiva, uma espécie de fortaleza mental, dentro da qual você se abriga. Só que essa defesa é puramente mental, só existe na sua cabeça. Você, por outro lado, você continua no mato sem cachorro como antes. Obrigado. Então, não tem outra saída, é? Essa técnica de ver a verdadeira medida, né, do ser humano, como que isso fica com a questão que está no Evangelho, que eu era cego, agora eu vejo, que é uma abertura de olhos. Essa abertura de olhos não é necessariamente de acordo com o Evangelho, uma ação de Deus, quer dizer, que não basta a diferença da atitude. Olha, eu não sei, porque acho que essa abertura de olhos já se dá inúmeras vezes na vida, né? Eu sempre tenho a impressão de que até a véspera eu era idiota e que agora eu sou inteligentíssimo. Só que amanhã eu teria a mesma impressão de novo. Né? Quer dizer, antes eu não entendia, agora estou entendendo. Ah, muito bem. No dia seguinte acontece a mesma coisa de novo. Por quê? Porque isso não termina. Quer dizer, na medida em que você está aberto para a infinitude da verdade, né, ela não vai acabar de preencher você. Ela preenche um pouco e daí ela aumenta você para preencher mais. Então, quer dizer, esse de fato é um processo de transformação da alma humana. Quer dizer, isso não quer dizer que você vai virar santo, quer dizer, apenas que você vai deixar de ser um idiota, só isso. Então, veja, você não dorme todas as noites? Quando você dorme, para você poder dormir, você tem que decretar que todos os problemas vão ficar para amanhã. Você não faria isso, né, se você não confiasse que alguém está administrando o conjunto das coisas e que, portanto, você não precisa se preocupar. O simples ato de dormir é uma afirmação da fé. Agora, todas as pessoas dormem, inclusive aqueles que não têm fé nenhuma. Então isso quer dizer que, na verdade, eles têm a fé, né, que lhes permite dormir e deixar os problemas para amanhã. Mas, na representação mental que eles fazem, eles não têm. Então, isso quer dizer que há muitas doutrinas, teorias que você pode expressar verbalmente, mas nas quais você não consegue acreditar de fato. Porque elas são incompatíveis com a estrutura da realidade. Então você defende aquilo na cátedra, você defende nos livros e tal, mas na realidade você vai continuar vivendo como se não acreditasse naquela besteira toda. Essa oscilação de fé é algo que parece retratada por muitos religiosos. Não entendi. De crer nessa. Não sei. O sentido da fé como crença, muita gente diz isso, mas está errado. O paralítico e o cego do Evangelho, o que eles sabiam de doutrina cristã? Não sabiam nada.
Então não quer dizer, eu acredito nessa doutrina. Não é isso. Eu confio em você. Você diz que você é o filho de Deus, que pode fazer mais isso, e eu confio. Então eu estou pedindo para você fazer. Então é a confiança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e não a fé numa doutrina. Meu filho, naquele tempo nem tinha doutrina cristã. Os caras começaram a elaborar a doutrina cristã e estão elaborando até hoje e não terminaram. Então se olha lá, aqui tem a patrística grega, patrística latina. Ei, eu vou ter que ler tudo isso aí para saber se eu acredito ou não? Então já estou danado, já fui para o inferno direto. E essa confiança é a abertura existencial. É a abertura existencial, claro. Você se deposita na mão de Deus. Com confiança, é? E, portanto, você sabe que não é o seu cérebro, não é a sua inteligência que vai ter que administrar tudo. E você sabe, por exemplo, que o seu conhecimento será sempre fragmentário, cheio de rombos. Tem muita importância, Deus preenche o rombo. Mas esse depósito mesmo, não sei, pouco tempo, por exemplo, que Madre Teresa de Calcutá, algumas declarações no final da vida dela, questionando, né, que valeria exatamente uma oscilação de fé nesse sentido, de não estar conseguindo depositar realmente a confiança ou não. Questionamentos, né? Eu não sei como ela pensava essas coisas, não tenho a menor ideia. Eu digo, mas a atitude de confiança em Deus é uma coisa muito mais profunda do que a crença. E acredito que a maioria das pessoas tem isso. Quando você perde mesmo, você está num desespero tão grande. Quer dizer, Karl Marx não dormia. Então, se ele dormia é porque ele sabia, né, que o futuro da história humana não dependia dele. E, no entanto, no dia seguinte estava ele lá administrando o futuro de novo. Quer dizer, quando na Bíblia diz que o homem existe para louvar o Senhor, não diz isso? Essa é a finalidade da nossa existência. Portanto, isso está na nossa natureza. Então, de algum modo, nós fazemos isso, querendo ou não, sabendo ou não. Mas nós fazemos existencialmente, não mentalmente. Agora, quando você passa a fazer mentalmente também, significa o seguinte: os seus pensamentos estão mais de acordo com a sua modalidade de existência, portanto, com a estrutura da realidade. Nesse sentido, até o cara que faz a coisa errada, ele louva a Deus no sentido de que manifesta a justiça dele. De alguma maneira. Mas não só nesse sentido invertido. Muitos pecados trazem instantaneamente o seu arrependimento. A alma do sujeito está dividida, está no conflito. E a simples existência desse conflito mostra que ele tem uma confiança. Não é só no sentido, não, se você tem o mérito, você vai ter o prêmio, se você tem o pecado, você vai ter o castigo. Portanto, você está manifestando a justiça divina de duas maneiras. Isso existe, mas não é só assim. A coisa é muito mais complicada, na verdade. Quer dizer, o sujeito está fazendo o treco errado, né, e ele sabe instantaneamente que ele depende do perdão divino. Quer dizer, não está na capacidade humana de você só fazer aquilo que você considera absolutamente certo. Você tem uma margem de confusão e de ambiguidade enorme no meio. Mas essa confusão e essa ambiguidade está na nossa mente, não na nossa realidade. Na realidade, você está montado, você está sentado em cima da confiança em Deus. Até o Richard Dawkins está. Então, todo esse drama humano se desenrola na nossa mente, naquilo que nós pensamos e acreditamos, não naquilo que nós somos
existencialmente, a espécie humana continua funcionando de maneira maravilhosa. Mesmo que você esteja dentro da situação mais caótica, tá certo? E atemorizante, você sabe que não são os fundamentos da realidade que foram abalados, mas só um pedacinho. Se você está no meio da Segunda Guerra Mundial, está lá no campo de concentração, de uma situação aflitiva, mas isso não quer dizer que os fundamentos da realidade foram abalados, é você que foi abalado. Se não fosse isso, o terror das pessoas seria muito maior do que é. Como é que o ser humano sobrevive, às vezes calmamente, às piores situações possíveis? Né? Quando o Viktor Frankl, ele conta que dentro do campo de concentração ele viu mais bons exemplos do que maus exemplos, eu digo, como é? Isso é possível? Quer dizer, as pessoas reduzidas à situação mais aflitiva, deprimente, atemorizante, né? Como é que elas todas não se estragam completamente do dia para a noite? Não, não se estragam. Algumas estragam, outras não. E mesmo aquelas que se estragam, não estragam em tudo. Então, quer dizer, esse fundo de confiança, ele existe e ele é natural no ser humano, porque o ser humano existe para isso. Mesmo que ele não queira fazer, ele pode não querer fazer. Então você tenta outra coisa, mas você não vai conseguir. É isso. Eu acho que com isso dá para nós encerrar. Né? Eu não cumpri todos os itens do programa, mas os principais